Pessoal, antes da gente entrar na forma de lidar com a ansiedade, eu quero falar um pouquinho do circuito cerebral e de como funciona, como é ativado o nosso cérebro quando a gente está em crises de ansiedade. Então, antes de eu mostrar o circuito neural, eu vou explicar para vocês as partes dos córtex principais que a gente estuda e quais são as suas funções. Mas é importante entender que eles não trabalham de forma isolada. Então, para a gente entender de forma mais didática como funciona o nosso cérebro, a gente dividiu eles em lóbulos, né? Em partes que têm uma estrutura mais específica para determinado tipo de comportamento humano. Mas isso não quer dizer que eles ativem sozinhos, geralmente são circuitos, né? Então, são redes, todos se conectam para dar uma resposta para esse comportamento do ser humano. Então, primeiro, como a gente pode ver aqui no córtex pré-frontal, nesse azul, ele é a área que geralmente é mais ativada, porque ele está relacionado com resolução de problemas, com criação de estratégias, está relacionado com a concentração para a gente poder estudar, para poder fazer as nossas atividades diárias. Então, é um ponto, é uma área do cérebro muito importante na nossa tomada de decisões. Nós depois temos o lobo parietal, que é esse em verde, responsável pelas sensações, linguagens e também a atenção. Então, como eu disse para vocês, é tudo interligado, não é só uma área que vai ter uma função específica, as demais também vão ser integradas. Temos o lobo occipital, que está relacionado com o processamento de estímulos visuais. Nós temos o lobo parietal, que está relacionado mais com a linguagem e com a memória. Nós temos o cerebelo, que é responsável pela coordenação de motora fina, escrita, equilíbrio, musculatura de todo o corpo, né? E nós temos o nosso querido hipocampo, que ele vai transformar as informações da memória de trabalho, que é um tipo de memória, que se a gente fosse estudar memória, vocês iam ver que existem vários tipos. Então, ele vai transformar as informações que são mais recentes, que você está utilizando ali naquele momento para dar uma resposta para uma atividade. Por exemplo, quando você vai fazer uma conta de matemática, você precisa visualizar os números para poder dar uma resposta. Enquanto você está visualizando os números, você está usando sua memória de trabalho. E aí ele vai transformar essa memória de trabalho em memórias de longo prazo. E aí a gente vai arquivar essas informações para a gente utilizar depois na prova, por exemplo. Além disso, o hipocampo também vai regular a questão da motivação e também as nossas emoções, né? Porque ele fica num sistema que a gente chama de sistema límbico, que é o responsável por lidar com as nossas emoções. Vou falar de duas redes, a rede neural do medo e a rede neural da preocupação. Como é que o medo é ativado? Então, ele é ativado primeiro pelo córtex cingulado anterior, que é esse azulzinho aqui. Ele é responsável por funções autônomas, como, por exemplo, pressão sanguínea, mas ele também é relacionado com a cognição, com a emoção. Então, ele vai ser ativado quando a gente detecta algum tipo de conflito, tá? Então, ele é ativado nesse momento. Depois, ele vai se comunicar com a amígdala, que é essa partezinha bem pequenininha aqui nessa segunda imagem. Ela vai ativar a amígdala, que é responsável pela questão das nossas emoções, e depois vai mandar sinais para o nosso córtex órbito-frontal, como eu mostrei na outra figura, que é responsável pela nossa tomada de decisões. Então, a gente vai detectar um conflito, vai mandar essas informações para a nossa amígdala. Opa, peraí, eu preciso tomar uma decisão, né? Eu preciso entender o que eu estou sentindo nesse momento com esse conflito. E depois mandar a informação para o córtex óbito frontal para a gente entender o que a gente vai fazer, ou se a gente vai fugir, ou se a gente vai lutar, ou se a gente vai ficar paralisado, tudo bem? Então, essa é a rede neural do medo. E a rede neural da preocupação é um pouco diferente. Ela vai começar ativando o córtex pré-frontal, dorso lateral, depois o estriado e, por fim, o tálamo, que está super, hiper excitado. Então, a gente vai primeiro perceber que tem algo que está nos preocupando, utilizando a nossa cognição ali, a nossa percepção, a nossa cognição, para a gente entender o que está acontecendo ali.
Depois a gente vai enviar informações para a nossa musculatura, e aí o tálamo ele vai retransmitir, que ele tem a função de retransmitir essas informações para os nossos órgãos sensitivos, assim, com exceção do olfatório, né? Então, ele transmite essas informações para a gente tomar uma decisão do que a gente vai fazer naquele momento, em termos corporais também, né? E também, o tálamo também está relacionado com um pouquinho das nossas emoções. Então, quando as duas redes neurais ocorrem, aí a gente tem um transtorno de ansiedade. Então, ela ativa tanto o medo quanto a preocupação. Então, vocês podem ver o tanto de áreas cerebrais que ela ativa para poder ter uma reação, que é esse transtorno de ansiedade. E por que eu trouxe isso para vocês? Porque é importante a gente entender que a ansiedade, que o transtorno, na verdade, de ansiedade, ele não é brincadeira, no sentido de que ele traz conflitos, ele traz alterações químicas e ele traz muito desconforto para o sujeito que está vivenciando essas crises. Aí a gente pode entrar com um tratamento medicamentoso, que vai envolver drogas que vão inibir essa atividade dos neurotransmissores que estão de forma super excitadas nesses neurônios. Mas, lembrando que esse tipo de escolha, ou seja, o tratamento medicamentoso, ele deve ser feito mediante acompanhamento com o psiquiatra, tá? E em conjunto com a psicoterapia. Eu coloquei uma fotinha do Freud, vocês devem conhecer, né? É o divã, o Freud. Essa é uma das abordagens possíveis da psicoterapia. Eu coloquei essa de propósito porque é a minha abordagem, é a abordagem que eu utilizo. Não necessariamente todos os pacientes têm que ir para o divã, né? Quando a gente utiliza a psicanálise, a gente pode sentar um de frente para o outro e conversar, mas é uma das possibilidades de tratamento. Dentro da psicoterapia, existem várias abordagens. Nós temos a comportamental, nós temos a TCC, nós temos a Gestalt, nós temos a humanista, e assim por diante. Mas o que mais importa aqui, na minha opinião, como profissional e como paciente também, porque eu não sei se vocês sabem, mas psicólogos também fazem e devem fazer psicoterapia, tá? Na minha opinião, o mais importante é a relação que você vai ter com esse profissional. É se você se sente à vontade, se você consegue contar as suas questões mais difíceis, se é um ambiente que você não vai ser julgado, se você acha que pode levar as suas questões mais profundas e que você vai ser acolhido, né? Essa é a importância da psicoterapia. E para o transtorno de ansiedade, o que vai ser trabalhado nessa psicoterapia? Vai ser trabalhado que gatilhos que dão essa ansiedade, em que momentos aparecem, o que ela quer dizer para você, porque a ansiedade nada mais é do que um sintoma de que algo ruim está acontecendo. Algo que te gera medo e algo que te gera preocupação está acontecendo. Então, a gente precisa entender o que é isso. E é muito comum a gente ver transtornos de ansiedade, por exemplo, nos relacionamentos. Quando a gente termina relacionamentos, quando a gente começa relacionamentos, porque tem a ver com a forma como a gente enxerga o mundo, como a gente enxerga o outro, tem a ver com as fantasias que a gente cria em relação ao outro, e são essas questões que você vai trabalhar em psicoterapia. Claro, dependendo da abordagem do profissional, ele vai trabalhar de uma forma diferente. Ele pode falar mais, ele pode falar menos, ele pode mandar atividades para casa, ele pode mandar reflexões, ele pode fazer atividades e cenas como psicodrama em consultório, né? Então, assim, vai depender da abordagem e da forma como esse profissional trabalha dentro dessa abordagem e da relação que vocês vão criar. E eu pontuei também a importância do medicamento ser mediante um acompanhamento psiquiátrico, porque muitas pessoas que têm transtorno de ansiedade e elas não entendem o que elas estão sentindo, como vem muitos sintomas físicos, a primeira coisa que elas vão fazer é ir para o hospital. Lá na emergência, eles vão identificar que é algo relacionado ao emocional, vão indicar um clínico geral para te atender, se não tiver um psiquiatra naquele momento. Esse clínico geral, provavelmente, para te acalmar, vai te medicar na veia, já com algum medicamento para a ansiedade, e pode vir a te receitar algum medicamento e você acabar utilizando esse medicamento e não ir num psiquiatra. Então, a gente tem que entender que o hospital é um atendimento emergencial, mas não é o tratamento completo. Então, é importante ir para um especialista que trabalha com isso,
porque ele vai entender melhor o tipo de medicação para o seu caso, a quantidade de miligramas que você tem que tomar. Então, vamos lá. Como lidar, então, com essa ansiedade, Ângela? A primeira coisa que eu preciso que vocês façam é perguntar para si mesmos: o que te deixa mais calmo? O que você gosta e o que você não gosta? O que você tolera nas suas relações? O que você não tolera mais? Você consegue dizer não para essas coisas que você não tolera? Quando vem a ansiedade é porque você está fazendo algo que você não gostaria de fazer e você se obrigou porque vai satisfazer a vontade do outro, mas não é o seu desejo? O que te deixa calmo no sentido de na hora da ansiedade, quando ela vem? É ir para um parque? É meditar? É respirar fundo? É conversar com um amigo? É conversar com uma pessoa que você confia? Então, vocês precisam fazer esses tipos de pergunta que são muito comuns da gente trabalhar em psicoterapia, que está relacionado ao processo de autoconhecimento. Por que a gente precisa fazer isso antes? Para a gente entender o que vai ser melhor para nós. Porque, pessoal, não existe receita de bolo. Vocês vão poder pesquisar, tem muito material bacana na internet. Usem e abusem dessas ferramentas. Tem muito Instagram de psicólogos falando de ansiedade, tem e-books gratuitos, né? Tem filmes que vão falar sobre isso, leituras fáceis, artigos que vocês podem pesquisar, técnicas, né, de aplicativos de meditação, de atividades para controlar a respiração. Tem muita coisa legal na internet que vocês podem pesquisar. Mas vocês vão ter que primeiro entender o que dá certo para vocês, né? Porque, por exemplo, um paciente que me trouxe uma vez que quando ele tem crise de ansiedade, ele precisa ficar quietinho, claramente, se ele tiver uma crise de ansiedade com alguém que está perto dele, que entra em desespero e que não sabe como lidar com a ansiedade dessa pessoa e fica ali querendo conversar, se o sujeito não sabe que para ele é importante ficar sozinho, como é que ele vai comunicar para o outro? Olha, então, tá me incomodando, você falar tá piorando a minha ansiedade. Tem como você ficar um pouco quietinho? E se ele não entende isso, ele vai ficar mais ansioso, não vai entender o que está acontecendo, não vai saber que estratégia ele tem que tomar, o outro não vai saber também como ajudar, e aí vira uma bola de neve. Então, procure fazer o que te faz bem, tá? Desenvolva esse seu autoconhecimento, faça uma psicoterapia, se vocês acham interessante, conversar com um profissional, porque muitas das vezes, quando a gente traz as nossas ansiedades, a gente vai contar para um familiar nosso, para um amigo nosso, para alguém do trabalho, a gente é julgado. Nossa, como assim você está ansioso só porque você vai fazer uma prova de concurso? Ah, deixa disso, você é muito inteligente, você estudou tudo e deixa de frescura, né? As pessoas acham ainda que a ansiedade é frescura. E não é isso. E muitas vezes, na hora da ansiedade, a gente está querendo um acolhimento, a gente quer um aconchego. Não estou dizendo que a gente tem que passar a mão na nossa cabeça e achar que a gente é sempre o bonzinho e que os outros que estão errados e que a nossa ansiedade vem por culpa do outro, nada disso. O autoconhecimento é a responsabilidade, é trazer essa consciência para nós. Mas no momento de crise, a gente quer ser cuidado, pessoal. A gente tem que admitir que a gente quer ser cuidado, que a gente quer ser acolhido, né? Então, fazer a psicoterapia é bacana porque você vai estar num ambiente seguro, que você vai estar pagando um profissional que você confia, que você vai poder trazer essas questões e você não vai ser julgado como você poderia ser nas suas outras redes, né? Se necessário, também procure um psiquiatra e faça esse tratamento medicamentoso. Se tiver um nível muito alto de ansiedade, as crises estiverem muito frequentes, você estiver vendo que está tendo crise de 3, 4, 5 vezes por semana, procure um profissional. É muito bacana poder contar com esses profissionais, tá bom? Mas agora eu vou dar algumas dicas, né, práticas de como lidar com essa ansiedade. Primeiro fato é, não preste atenção nos sintomas que você não pode controlar. Como, por exemplo, quando você tem taquicardia, seus batimentos cardíacos estão acelerados, é um trabalho involuntário do nosso corpo. Nosso cérebro mandou as informações e o nosso coração precisa trabalhar, ele vai bombear, independente do seu desejo, né? É um movimento involuntário. Então, tente não prestar atenção nisso, porque se você tentar prestar atenção para controlar os batimentos cardíacos, você vai falhar. Você vai falhar. Então, tente tirar um pouco
esse foco nesses sintomas que você não pode controlar. E coloque a sua atenção no ambiente físico externo. Coloque no que você consegue captar através dos seus órgãos do sentido. Como, por exemplo, vamos supor que você está num ambiente de trabalho, certo? E você tem uma crise de ansiedade. Aquele ambiente está sufocante. Saia daquele ambiente. Vá para fora desse ambiente. Vá para um outro ambiente que te faça bem. Como, por exemplo, ir para um lugar onde tenha uma árvore, né? Ah, me faz bem ter conexão com a natureza, Ângela. Então, vai para um lugar onde tem uma árvore, uma grama, o sol. Olha essa árvore, preste atenção nas folhas dessa árvore, preste atenção no tronco dessa árvore. Imagine quanto tempo será que essa árvore está aqui? Quantos anos será que essa árvore tem, né? Olhe para as flores, para a grama, sinta o calor do sol, né? Procure então um ambiente amplo que vai trazer essas estimulações para você se conectar com o olfato, a audição, né? O tato. Respire fundo, sinta esse ar que vem da natureza, se isso te faz bem, né? Caminhe se for necessário. Muito comum durante essa pandemia que nós vivemos, que nós estamos ainda vivendo, a gente ficar enclausurado dentro de casa e dar uma ansiedade e um medo de pegar o Covid, e um medo de um tédio e uma ansiedade de estou sem trabalhar, home office está uma rotina muito pesada. É muito bom você poder sair um pouco, caminhar um pouco, né? Fazer uma meditação. Se você não sabe fazer uma meditação sozinho, porque você não tem esse hábito, pessoal, tem muitos aplicativos que são fáceis da gente acessar, que é a meditação guiada. Ela é muito interessante. A meditação pode ser simplesmente também ir para debaixo dessa árvore, sentar, respirar fundo e pensar em coisas boas, imaginar cenas que te façam bem. Então, tire o foco desses sintomas que você não pode controlar e jogue para algo que te faça bem. Beba água de forma devagar, né? A gente fica muito ofegante na hora da ansiedade, a gente fica muito acelerado. Então, faça uma atividade de respiração, respire 3 vezes, em 3 tempos. E solte pela boca em 3 tempos. Se acalmou um pouco, pegue uma água, beba devagar, porque beber água de forma devagar, ela vai te ajudar a controlar esse ritmo da respiração. Escute uma música que te faça bem, mas escute uma música que, em vez de acelerar você, que ela vai te acalmar. Faça alguma atividade manual, se isso te faz bem. Pintar, desenhar, escreva os pensamentos que estão passando pela sua cabeça, faça um bordado, né? Faça algo que te distraia desse momento, dessa ansiedade. Converse com alguém que te faça bem, não se cobre tanto, é muito comum pessoas que estão há muito tempo na carreira dos estudos, do concurso público, se cobrarem resultados, porque esse simulado que eu fiz foi muito pior do que o outro simulado que eu fiz, meu Deus, eu não vou dar conta, minha prova está chegando. Pessoal, não se cobre, a gente tem que entender que nós somos seres humanos e que nós temos as nossas limitações cognitivas, nós temos as nossas limitações emocionais, nós temos as nossas limitações energéticas, né? Uma outra coisa também, agora que eu falei da energia, é bacana, faça um check-up físico mesmo, faça um check-up, veja como estão as suas vitaminas D. Aqui em Brasília é muito comum a gente ter problema com vitamina D. A gente não toma muito sol, na nossa vida a gente não tem muito esse hábito, então se vocês puderem, por favor, tomem sol. E a gente acaba tendo que fazer muita reposição. Se for necessário, faça uma reposição. Vocês vão ver a diferença, né, de energia. Fique sozinho, se for o momento, na crise, é o que você quer, fique sozinho. Tenha uma rotina organizada e estruturada. Claro, entendam que ter uma rotina estruturada não quer dizer se cobre tanto e não quer dizer seja inflexível. Pelo contrário, sejam flexíveis, mas tenham uma rotina. Durmam sempre na mesma hora, se possível, acordem sempre na mesma hora, bebam água, a quantidade de água específica para o corpo de vocês, mantenham uma alimentação interessante, rica, né, em vegetais, em proteínas, em
frutas, enfim, a gente não sou nutricionista, mas vocês sabem a importância da gente ter todos os minerais e todas as vitaminas no nosso corpo para a gente poder ter essa energia, né? Façam e pratiquem uma atividade física, pessoal. A atividade física é de 3 vezes para cima por semana, não é fazer uma vez só no dia, não. Né? Então, pratiquem uma atividade física que dê prazer, que vocês façam por prazer, não por obrigação de, tenho que fazer uma atividade física, que saco. Achem uma coisa que vocês acham gostoso, né? Falando das alimentações, né? Reduza alimentos e bebidas que contenham cafeína e açúcar, porque eles vão aumentar a excitação dos neurotransmissores e aí pode encadear a ansiedade. Então, evite esse tipo de alimento, tá bom? Agora, para a gente encerrar nossa aula, eu quero que vocês escrevam no papel de vocês para a gente amarrar esse processo que a gente fez, querendo ou não, de autoconhecimento. Que tipo de comportamento você pode ter antes e durante a sua prova que vão te deixar mais tranquilos e vão te ajudar a relaxar. Lembre-se, essas dicas que eu dei são algumas que podem encaixar ou não, né? Mas são as suas estratégias particulares. Não tem certo e nem errado. Vocês precisam entender o que é importante para vocês. Como, por exemplo, para mim, Ângela, se eu tiver uma ansiedade antes da prova, fazer uma respiração me ajuda bastante. Uma respiração mais lenta, mais consciente, voltar a minha atenção para a minha respiração. Isso me ajuda. Antes da prova, antes da prova, para mim, Ângela, utilizar o resumo um pouco antes da prova ajuda. Tem algumas pessoas que vai gerar mais ansiedade. Então, deixa os resumos para lá. A sua prova é num domingo e você precisa relaxar. Estuda até quinta-feira, na sexta. Vai ver o Netflix no sábado. Vai sair, vai fazer algo tranquilo com a sua família, com alguém que você goste. Acorde, durma bem. Acorde disposto. Não acorde atrasado. Ai, Ângela, eu demoro 1 a 2 horas para poder me arrumar, então acorde 2 horas antes. Isso vai diminuir a sua ansiedade antes da prova. Mantenha uma rotina. Para mim é um acalento muito grande levar uma comidinha durante a prova, porque eu fico fadigada, eu fico cansado, e aí levar algo para comer aqui naquele momento me dá um acalento, né? O que é os que os nutricionistas falam de comfort food. É uma comida que é confortável, que me traga uma sensação gostosa de aconchego. Dá para levar? Leve, né? Eu tenho medo de no meio da prova a minha caneta estragar e aí isso me gera uma ansiedade. Leve 2 canetas, leve 3 canetas, entendeu? Então vocês têm que pensar em estratégias antes e durante a prova que seja fácil de vocês conseguirem. Lógico, gente, não dá para criar uma estratégia de não, então eu vou sair no meio da prova e vou lá para fora para ver a árvore. Nesse sentido, não dá, porque vocês precisam fazer a prova, né? Então, outra coisa que também pode tranquilizar vocês no momento da prova é: fiquei ansiosa, eu preciso ir ao banheiro. Peça para ir ao banheiro, demore mais um pouquinho no banheiro, lava o rosto, lava as mãos, volte, né? Lembre que vocês estudaram, lembre que vocês se dedicaram, lembre que esse é um propósito e é uma meta que vocês estão colocando a energia de vocês e a motivação de vocês há muito tempo e que vocês vão dar o melhor de vocês naquele momento. Se vocês não passarem naquela prova, continue o caminho, não desistam, se esse é o objetivo e o desejo de vocês, certo? Mas não achem que é vida ou morte, porque se você for com esse pensamento, provavelmente você vai ter uma crise e isso vai piorar. E a ansiedade, como eu falei para vocês, ela atrapalha a nossa atenção e atrapalha a nossa memória, por isso vem aqueles brancos na nossa cabeça. Entendam que ter se dedicado antes e feito o que vocês podiam fazer, mantendo essa rotina estruturada e estudando o que vocês precisavam estudar, se dediquem, se entreguem para aquele momento daquela prova com prazer, pessoal. Façam porque vocês realmente estão desejantes por aquilo. Porque o desejo, ele é um motivador para a gente não desistir do nosso caminho. É isso, espero que vocês tenham gostado da nossa aula, espero que eu tenha trazido um pouquinho mais de autoconhecimento para vocês e boa sorte nas provas e espero que tudo dê certo. Até a próxima!